Olha, eu acabei de ganhar uma flor aqui, eu ganhei essa flor da Alice, que vai fazer 2 anos. A flor do Zucatelli! Isso. Aqui. Quem é essa? Quem é? Quem é essa? É a Alice na televisão! É a Alice, tá aqui a Alice. Quem tá cantando aqui com a gente? Olha aqui, ó, quem tá chegando, ó. Quem tá cantando com a Alice, esse é o Paulo Vitor, que tem 2 anos e 5 meses. Ele canta, isso mesmo, a gente está recebendo os pais deles também. A mãe da Alice, que é a biomédica Aline Saltão Barão, e o pai do Paulo Vitor, que é o Vitor Paulo de Souza Alves. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. A gente já viu que seus filhos são muito inteligentes, a gente já percebeu isso aqui brincando com eles um pouquinho. Olha aqui, eles estão cantando, estão dançando, estão conversando com a gente. E eu estou recebendo também o neuropediatra Paulo Brenes. Paulo, muito obrigado pela presença. Imagina, prazer. Primeira pergunta que eu lhe faço, os bebês hoje são realmente mais inteligentes do que há 10 anos, por exemplo? A gente não consegue fazer esse tipo de comparação, mas a gente aprende um pouco antes, o dia a dia, as coisinhas dela. Hoje em dia elas têm que ir para a escola antecipadamente, os pais já não podem ir falando algumas fases do desenvolvimento. Está ficando mais fácil ou mais difícil para os pais fazer isso hoje em dia? Está ficando mais difícil para os pais brincar, ter tempo para os seus filhos, poder ter contato com eles, jogar com eles, fazer brincadeiras, educar os seus próprios filhos. Está ficando mais difícil porque a sociedade faz com que os pais acabem necessitando trabalhar, sustentar um lar e acabem tendo menos tempo com seus filhos. Mas a gente pede, né, como neuropediatra, como pai, como educador, que esses pais persistam nisso, que os pais fiquem com os filhos, que os pais brinquem com os filhos, como os pais de antigamente, tá? Logicamente a gente não pode negar o computador, a televisão, a tecnologia que é disponível para eles. Mas o importante realmente brincar com seu filho, estar com seu filho, que vocês vão ver que com isso vocês vão ter trocas muito legais como são essas crianças aqui. Olha, eu vou querer saber também do Vitor Paulo de Souza Alves, que é o pai do Paulo Vitor, e também vou querer saber da Aline Saltão Barão, que é a mãe da Alice. O que eles fazem? Se eles conseguem fazer isso, aqui que o Paulo Brenes disse pra gente, esse contato com os filhos, brincar, incentivar. A gente, pelo que a gente percebeu aqui, eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso sim, estão arrumando tempo, se bem que é muito difícil mesmo a gente fazer isso. Vou querer saber de vocês como vocês fazem, como é a relação de vocês com os filhos de vocês. Agora eu vou me despedir de algumas pessoas, você que está... A Aline Saltão Barão. Aline, deixa uma pergunta para você. Como é que você faz isso? Como é que você consegue incentivar a sua filha? Primeiro, dá para administrar o tempo, para passar bastante tempo com ela? Dá para administrar o tempo. Desde pequenininha eu sempre incentivei bastante com objetos, com brinquedos. Deixei ela pegar as coisas mesmo e falar o nome. Tem que ser bem claro, assim, falar caneca, para a criança prestar bastante atenção e gravar o que é aquele objeto, né? E acho que a principal estimulação mesmo é conversar com o bebê para ele se desenvolver. E o Vitor? O que você faz com o seu filho? Cara, eu já tenho experiência, já tenho mais 2 filhas, né? 2 irmãzinhas ele tem, então eu já tô meio calejado nessa parte. A gente deixa bastante brinquedo didático, Lego, bola, giz de cera, lápis, o quartinho dele, as paredes são brancas de tinta lavável, então ele pega e fica riscando. Todo objeto que ele quer falar alguma coisa, ele olha, a gente fala pra ele o que é, ele vê o carro, é a moto, é a motoca, então tudo a gente vai falando pra ele, devagarzinho, pra ele prestar atenção. Então a gente tem ajuda, ele vai pra escolinha, né? Então a gente tem uma ajuda bem completa nessa parte aí. Quanto tempo você tem para lidar com o seu filho, para curtir o seu filho? Cara, é mais na parte da noite mesmo, né? Porque a gente trabalha todo o tempo, essa vida em São Paulo é uma loucura, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente trabalha e deixa ele na escolinha de manhã, por volta de 7 horas a gente tá em casa e todo o tempo que a gente tá dedicando a eles, e enquanto um tá fazendo uma coisa de casa, o outro tá trabalhando com eles, e vamos revezando e vamos nessa daí. No final de semana todos dedicados a eles. Doutor Paulo, faz mal estimular demais os bebês? Não. Tem um limite? Não, faz muito bem estimular os bebês, mas você viu o que ele falou, né? As crianças praticamente estão sendo educadas no dia a dia dentro das escolas, ou das creches, né? Os pais conseguem ficar com as crianças
no final do dia, no final da tarde praticamente, ou nos finais de semana. Então esse tempo que eles têm com as crianças é um tempo precioso, e eles têm que aproveitar muito esse tempo para estar com eles, dar os bons exemplos que eles são, né? Brincar com eles e tudo mais. Agora, doutor Paulo, as crianças hoje vão muito cedo às escolas, né? A partir dos 3, 4 meses de idade, que é quando a mãe precisa voltar da licença maternidade, então elas já vão para essas creches, berçários, escolas, enfim. Essas crianças não estão sendo mais estimuladas e bem educadas, vamos dizer assim, numa escola, numa creche, do que uma pessoa dentro de casa que não tem o preparo que uma psicopedagoga tem numa escola? Certamente, né? A gente vê várias crianças como eles, pseudo-educados por babás, né? Por domésticas, nada contra esse pessoal, mas hoje em dia a gente tem condições nas escolas e nas creches desses pequenininhos serem muito melhor educados. Então, o que eu aconselho é que todo mundo colocar na escola por volta dos 6 meses, né? Ou numa creche, para que sejam estimulados. Nunca deixar uma pessoa só, porque uma pessoa só acaba se cansando também da criança e acaba não estimulando e não brincando o suficiente com a criança. Quais são os melhores brinquedos para estimular as crianças? Olha, cada idade tem um determinado tipo de brinquedo, né? Então, por exemplo, você não pode determinar... Daqueles mais simples são bons? Olha, os mais simples, aqueles que a gente brincava, né? Carrinho de empurrar, caminhãozinho, ou bola de futebol para os meninos, bonecas... Qualquer tipo de brinquedo é educativo, desde que ele seja adequado para a idade cronológica da criança, né? Lógico que você não vai dar uma boneca para uma criança de 10 anos, você vai dar uma bonequinha para uma criança de 3, 4, 5 anos. E essas brincadeiras que as crianças fazem de pular corda, barra manteiga, qualquer tipo de brincadeira onde interajam crianças com crianças, levam muito mais ao desenvolvimento do que você tá com uma pessoa só, uma pessoa única dentro de casa. Doutor Paulo, deixa eu pegar como exemplo os dois. Eles estão correndo aqui pelo nosso estúdio, estão absolutamente à vontade. A gente mostra que essas crianças estão preparadas para esse desenvolvimento. Elas estão recebendo um incentivo adequado, é isso? Com certeza, né? Você vê, eles estão super bem, super à vontade, fazendo troca entre eles, que eles têm uma idade meio parecida, né? Acho que um tem 2 anos, outros 2 anos e meio, então são idades parecidas, idades semelhantes, eles nem mal se conheciam, já se abraçaram, já se trocaram, então... E não estão intimidados por um ambiente que eles não conhecem também, né? Mas acho que eles estão explorando o ambiente de uma maneira, né? Eles nunca entraram no estúdio, então pelo jeito estão adorando o ambiente, né? Um ambiente novo e que pode... Né, você vê, pequenas coisas podem se tornar tão educativas quanto a flor que está na mão deles e tudo mais. Agora, que tipo de brinquedos vocês estimularam eles? Ou estimulam ainda? Tem vários brinquedinhos, que nem ele falou, desde coisas simples, até panelinha, copinho, bonequinhas, até coisas mais sofisticadas, que nem o computador, que ela mexe já, ela sabe pegar direitinho no mouse, finge que tá digitando, né? E também o que ajudou bastante foi aquele tapete de EVA que eu tava conversando com o Celso, que ela aprendeu as letras, né? Foi no tapete? Foi no tapete de EVA. Eu comprei um tapete com o alfabeto e ela começou a perguntar: que letra é essa? Que letra é essa? E eu ia falando, fui aprendendo. Ela sabe quase todas, algumas ela confunde. E que deixa eu dar e perguntar pro Dr. Paulo, é um bom incentivo isso? A gente já está tendo contato com as letras, imagina, ela não tem nem 2 anos, olha que bacana. Não é espetacular isso? É muito legal, a ideia é espetacular da mãe, né? A criança já sabe letras, talvez isso vai ser uma facilidade para ela maior em termos de leitura e de uma escrita posterior. Então vai ser uma coisa muito legal que, assim, sem mais nem menos de uma ideia assim, sensacional, pode facilitar o futuro na leitura e na escrita, né? Muito legal. E não tem idade para começar a estimular os bebês, tem? Não tem idade, não. Mas você viu que ela falou do computador, né? O computador, para uma idade de 2 anos, né, já não é uma coisa tão legal, na verdade? Quer dizer, as crianças veem a gente dentro do computador, dentro da nossa casa, querem imitar, mas não conseguem trazer esse... Eu vi que ela adorou o meu aqui. Mas pode chegar a estressar um bebê, os estímulos? Não, acho que não. O bebê, o bebê não, as crianças, na hora que
não troca, né, o brinquedo com ela, o brinquedo não traz nada para ela, ela automaticamente se desvencilha desse brinquedo e vai procurar uma outra coisa, outro material. Olha, eu agradeço bastante a participação do neuropediatra Paulo Brenes, também do comerciante Vitor Paulo de Souza Alves, que veio com o filhão dele, o Paulo Vitor, de 2 anos e 5 meses, a biomédica Aline Saltão Barão, que trouxe a filha dela, a pequena Alice, que vai fazer 2 anos na segunda-feira. Gente, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, parabéns pelos filhos, parabéns por esse incentivo tão bacana.